Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando assim escatologia bíblica, estamos estudando a doutrina das últimas coisas e o tema do trimestre, de uma forma geral, é a justiça divina. O subtema, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós já estamos diante da lição de número 11 e o tema da semana é a visão do templo e o milênio. A visão do templo e o milênio. Nós, desde a segunda-feira que estamos falando desde o tabernáculo do deserto até o templo milenial, que é o de Ezequiel 43, que é o assunto da semana. Passamos ali pelo templo de Salomão, pelo templo de Zorobabel, pela ampliação feita por Herodes, passamos também pelo templo da grande tribulação, que não há detalhes sobre ele, somente que ele vai existir. Falamos sobre a mesquita de Omar, que está hoje no atual local onde foi edificado os templos anteriores, e falamos sobre o templo do milênio, que é o que Ezequiel está comentando. Ezequiel escreve a respeito. E hoje já estamos diante da nossa quinta reflexão da semana. Você deve assistir as 4 reflexões anteriores, deve assistir a de amanhã, que assim, querendo Deus, nós faremos, e assim você vai ter uma compreensão geral. Domingo você deve estar na Escola Bíblica Dominical, pois este assunto será bem discorrido na Escola Dominical. Observe aqui, no primeiro ponto da lição do domingo, nós vamos falar sobre os que vêm depois da restauração, sobre o que vem depois da restauração. Aí, segundo ponto, o templo do milênio. E o terceiro ponto, santidade e glória. Então, cada ponto desse vem subdividido em outros subpontos, em 3 subpontos pelo menos, e o assunto é muito rico. Os nossos professores têm se esforçado bastante para poder comentar sobre o assunto. Então você deve assistir. Veja aí que o meu Daniel colocou todos numa mesma capa, iguais, para facilitar a tua compreensão, certo? E aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, fique à vontade. Nós leremos hoje, na sexta-feira, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 23. Ezequiel 11 e 23. E o texto diz assim, para a nossa compreensão. Vamos fazer leitura. A epígrafe diz assim: a glória de Deus se afastou do templo por ocasião da sua destruição pelos caldeus. A glória de Deus se afastou do templo por ocasião de sua destruição pelos caldeus. Nós faremos leitura com a tradução Revista Almeida e Corrigida, usando hoje a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos então a leitura do texto, que diz assim: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Bom, o monte que está ao oriente da cidade, não resta dúvida que é o Monte das Oliveiras. Ao oriente é ao sol nascente. Aqui onde eu estou, o sol nasce nessa direção, a minha mão direita. Põe-se aqui a minha mão esquerda. À minha frente aqui está o norte e atrás, logicamente, está o sul. Em Israel, a frente do templo, a frente da cidade era para o oriente. E logo mais à frente, passando o vale, está, a bem da verdade, o Monte das Oliveiras, monte que tem muitas aparições na Bíblia Sagrada, ele tem muitas referências que falam do Monte das Oliveiras. E aqui diz que a glória do Senhor alçou ela levantou do local onde estava o templo e foi para o Monte das Oliveiras. Pois bem, para o monte que está ao oriente da cidade. Pois bem, de que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de uma visão que Ezequiel teve. Quando você começa no capítulo de número 11, no capítulo de número 10, você verá a segunda visão que Ezequiel teve. A primeira visão foi aquela do capítulo 1, a visão em que ele vê um mar de cristal, ele vê
os querubins, uma roda dentro de outra roda, ele vê o trono ele vê um arco-íris, ele vê o trono de Deus e vê o Senhor assentado no seu trono. Esta é a primeira visão, que no capítulo 2 começa com: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, porque Ezequiel caiu com o rosto em terra. Aí dali até chegar no capítulo número 10 são profecias dentro da primeira visão. Aí aqui agora inicia a segunda visão, nós já comentamos sobre ela lá no início do trimestre. Ezequiel teve várias visões. Numa delas, Deus pega Ezequiel pelos cabelos, traz ele de lá da Caldeia até Jerusalém novamente. Ele está lá à margem do rio Quebar, mas de lá ele é trazido para Jerusalém. E quando ele é trazido para Jerusalém, ele é levado dentro do templo. E são mostradas a ele as abominações que tem dentro do templo. Ou seja, mostrando o que o povo tem no seu coração, como é que os sacerdotes estavam agindo. Aí depois, no capítulo de número 11, ele é levado para a frente do templo. E lá na frente do templo tem uns anciãos, tem uns homens que estão lá, e é contra esses homens, contra esses líderes, que Ezequiel está falando. Nós já lemos aí também, já comentamos inclusive sobre esses líderes no momento oportuno. Mas quando esses líderes fazem aquelas ações, a visão mostra que a Caldeia, por uma ordem divina, vem contra Jerusalém. O Senhor chega a dizer no versículo 19 que ele vai tirar deles um coração de pedra e vai colocar um coração de carne, para que eles possam pensar. O Senhor diz bem assim, e lhe darei o mesmo coração e um espírito novo. E lhe darei o mesmo coração e um espírito novo, por isso dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra. Tirarei da sua carne, do seu corpo, um coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. O Senhor tratou de uma mensagem ali. E chegando no final do capítulo 11, lá no versículo 23, que é o que nós lemos, o Senhor diz bem assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Quando os caldeus destruíram a cidade e destruíram o templo, porque não foi destruído no momento, o templo não foi destruído no momento em que eles fizeram a primeira invasão. Ezequiel estava no cativeiro quando recebeu a notícia de que o templo havia sido destruído. Então, no momento em que Ezequiel está lá no cativeiro, sem WhatsApp, sem internet, sem telefone, sem ninguém que pudesse lhe informar em tempo real, Ezequiel tem a visão, Deus mostra a Ezequiel a visão do templo sendo destruído. E é interessante que Ezequiel vê quando a glória de Deus sai e é colocada em outro local. Pois bem, a nossa reflexão hoje é curta, mas ela nos leva a pensar em algo crucial. O que é este algo? Nós nos enganamos quando pensamos que a suntuosidade do local é que faz a glória de Deus estar presente. Chegaram para Jesus no templo de Herodes, no templo que foi ampliado por Herodes o Grande, e disseram: Mestre, olha que magnitude deste templo, olha que coisa linda. Aí Jesus, sem se entusiasmar, disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Demonstrando que ali não tinha glória, demonstrando que ali não tinha nada além do que a beleza do próprio local. Não é a beleza que faz a glória de Deus estar presente. Segundo, nós às vezes nos enganamos pensando que a presença de certas pessoas faz a glória de Deus estar presente. Nós estudamos ontem que a glória de Deus presente representa a presença do próprio Deus. Mas não é a presença de alguém que faz com que a glória de Deus esteja presente. Porque alguém pode pensar, se alguém estiver presente, a glória vai estar presente, Deus vai estar presente, então vamos trazer essa pessoa. E vez por outra a gente se engana, quando nós vemos uma festa, nós vemos um culto na igreja, e trazem alguém e é feita aquela propaganda, como às vezes passa o carro de sons na rua dizendo: venha, traga os paralíticos, tragam isso, hoje é a noite do milagre e tal, etc. E você vai receber. É uma propaganda que alguém não consegue sustentar. É um produto que está tentando vender que não vai conseguir entregar. Porque se Deus não quiser, não acontece. Teve um rapaz lá que estava cego desde nascença e perguntaram: mestre,
Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus não, nem ele nem seus pais, mas aí foi para que se manifestasse a glória de Deus. Mas a ideia que tem é que alguém está ali por causa de um pecado e que se alguém chegar resolve o problema. Não é bem assim. Não é dessa forma. Quem faz ou deixa de fazer é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se ele estiver no ambiente e ele quiser agir, porque está escrito, onde estiverem 2 ou mais, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele é onipresente, ele está em todos os locais. Agora, sua manifestação requer que tenha 2 ou 3 em seu nome. E às vezes essas pessoas que estão presentes, sejam os cativos de casa, sejam os convidados, não estão em nome dele. Tem pessoa que está em nome próprio. Tem pessoa que o milagre está adstrito à sua pessoa. Glória a mim. Alguém vai dizer glória a mim. Louvado seja eu. Alguém vai dizer eu me orgulho da minha humildade. Como eu vi um camarada certa vez dizendo a brincadeira que se orgulha da humildade. Mas na realidade ele estava revelando o coração dele. Eu me orgulho da minha humildade. Eu olhei aquilo lá e fiquei assim pensando. É isso que está acontecendo ultimamente. E que sempre aconteceu e que o texto de Ezequiel traz para nós essa reflexão. Entenda, nós estamos preparando para a lição de domingo. Mas acontece que nós precisamos fazer as aplicações pessoais. De que adianta uma suntuosidade de um templo se a glória de Deus não está presente? De que adianta trazer A, B, C ou D se a glória de Deus não se manifesta, se o Senhor não está naquele contexto? É interessante nós sabermos que qualquer que seja, grande ou pequeno, que se coloque diante de Deus, entenda que Ele é quem age, que Ele é que é galardoador, que Ele é o dono da igreja, que Ele é quem cuida sobre tudo. Neste caso aqui, os caldeus vieram e destruíram o templo. Como eu já falei, Ezequiel viu lá do cativeiro. Mas ao destruir o templo, muitos talvez até pensaram que, como lá Hofni e Finéias, vamos levar a arca, os filhos de Eli, e Deus vai nos dar vitória na batalha por causa da arca. Querem a arca do Deus, mas não querem o Deus da arca? Como assim? Tem muita gente pensando nesses amuletos. E eu lembro de uma aula de escola dominical que eu tive com o Damião Ferreira Nobre, quando ele falou dos amuletos. Às vezes muita gente está mais confiando em Deus do que nos amuletos. E Ezequiel viu que a glória de Deus saiu de lá. A glória de Deus foi lá para o monte. E lá no monte não tinha templo. A glória foi lá para o monte. Monte que Zacarias disse, ele vai descer aqui, vai pisar, o monte vai rachar em 2. Monte que ele orou, que Jesus orou. Monte que Jesus subiu aos céus. Monte que Jesus há de voltar. Monte que está presente a salvação de Israel e assim por diante. Mas em hipótese alguma, a glória de Deus está adstrita ao local ou está adstrita a pessoas. Jesus conversando com a mulher samaritana disse, olha, vocês dizem que é em Jerusalém que a gente deve adorar, mas nossos pais adoraram naquele monte, como quem diz, e Deus abençoou. Aí Jesus disse, olha, haverá dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é naquele monte, nem nesse templo, nem naquele templo. É onde você estiver. É onde você determinar que, na presença de Deus, você estiver ali com determinação de adorar a Deus, Ele vai descer à sua presença. Não estou dizendo aqui que alguém se torne desigrejado, longe de mim. Nós precisamos estar juntos, nós somos um corpo, coesos. Mas não é a pessoa que faz ter glória no local. Não é o local que faz ter glória em si. Uma vez destruído o templo dos caldeus, uma vez saiu a glória de Deus. E esta glória de Deus que saiu na visão de Ezequiel, capítulo número 11, versículo 23, ela retornará, conforme está em Ezequiel 43, ela retornará lá no templo do milênio. Aí nós vamos ver a glória de Deus mais uma vez voltar, porque nos outros tempos, conforme fez referência ontem, eu falei para vocês, o presbítero Marcel Silva, não terá glória. O templo suntuoso de Herodes não passa de um templo suntuoso, não é mais nada. É uma casa, é 4 paredes. Que nós tenhamos isso em mente e que nós não pensemos que nós é quem produzimos algo na casa do Senhor no fator glória, porque na realidade a glória pertence totalmente ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e amanhã, segundo for a sua vontade, nós estaremos aqui para dizer que o Senhor Jesus Cristo é o clímax da manifestação da glória de Deus. Aí sim, veja que nós começamos numa linha que a glória de Deus
representa Deus presente, que os homens não têm nada a ver com a glória de Deus, mas que Jesus Cristo, Ele é a glória de Deus. Legal? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e que Deus abençoe a tua vida e te dê um bom dia na paz do Senhor.